As pessoas me escrevem querendo um profeta. Quem é o profeta? Aqueles cacuístas que até me perguntam o que te motivou a largar o Cacu Felipe? Cacu Felipe é falso? Eu nem respondo. E mesmo esses que estão me perguntando, cadê o profeta? Quem é o profeta? Bem, eu vou dar a palavra. Eu vou dar a doutrina de Paulo, o evangelho de Paulo. Vocês estão procurando profeta? Do que adianta dizer que tal homem é profeta, mas ele não prega o que Paulo pregou, o antigo evangelho? Eu estou aqui já, ó. Está aqui na minha mão, ponto 37 do evangelho de Paulo. Que eu já preguei os 36 pontos que as igrejas desobedecem. Ponto 38, ponto 39, ponto 40, ponto 41, ponto 42, ponto 44. Eu estou aumentando os pontos do evangelho de Paulo, de Romanos a Hebreus, que as igrejas não obedecem. Ponto 45, eu vou ler algum ponto aqui, eu vou ler o ponto 50. O ponto 50 diz aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, que uma pessoa, depois de provar, saborear a boa palavra de Deus, as virtudes do século vindouro, e ser iluminada e receber o dom do Espírito Santo, se ela decair, é impossível que se renove para uma segunda conversão. Porque da sua parte crucifica novamente o Filho de Deus e o expõe às injúrias. Isso vai para aquele ponto aqui que eu também devo anotar, eu anotei aqui, que para aqueles que cometem pecados voluntários, para esse tipo de pecado não há perdão. Eu estou a dizer o que com isso? Que se alguém abraçar a fé, o antigo evangelho não pode brincar de ser adúltero, prostituto, fornicário, sodomita, nunca mais. Não pode brincar de prostituição, de adultério, de beberrice, de embriaguez, de ser ladrão, nunca mais. Aquele que está no Mashiach, quem abraça essa doutrina, esse antigo evangelho, deve ser uma nova criatura. Nunca mais deve voltar a fazer as coisas que fazia antes de conhecer esse antigo evangelho que eu estou a pregar nesta hora, que não é meu, é o evangelho de Paulo. Se sua consciência se despertar, ela está morta na igreja católica, igreja protestante, igrejas pentecostais evangélicas, deuteropentecostais, e o neopentecostalismo também está morta no judaísmo. Se ela se despertar, se esse antigo evangelho devido à sua consciência, nunca mais volte a pecar, nunca mais seja um incrédulo, nunca mais pratique iniquidade. Errar, erraremos. Pecados faremos, falhas teremos, mas o pecado da incredulidade, da iniquidade, nunca mais. Presta atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Quem é o povo de Deus? Minha esposa me perguntou. Ela tem uma inclinaçãozinha, gosta de judeus. Eu também gosto de judeus. Gosto de Israel. Eu só não gosto de judaísmo. Quem é o povo de Deus? Eu disse, a resposta está em Atos 15, versículo 14. Lá Tiago diz que Deus está escolhendo dentro das nações, os gentios, um povo para o seu nome. E o nome de Deus é Yehoshua Mashiach. Portanto, se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, você é católico. Católico. Se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, você é católico, protestante, batista, luterano, metodista, anglicano, puritano, batista, congregacional. Se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, hoje a letra J não existe. Nas 22 letras do alfabeto hebraico foi Jean Jorge Tricino, embaixador do Papa Leão X, Clemente VII, Paulo III, que a partir de 1515 estava lá na Alemanha, e em 1524 mudou a fonética do I para o J. Aí está todo mundo com a marca da besta. Jesus. Mesmo esses pregadorzinhos nervosinhos da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, dessas igrejas cheias de regulamentos internos e estatutos, vocês são católicos. Desprendam-se da igreja católica. Como? Abandonando o nome de Jesus? A letra J não existe no hebraico.
alfabeto hebraico tem 22 letras, e recebendo o nome de Yehoshua. É a hora em que nós estamos vivendo. Dentre os gentios, as nações, Deus separa um povo para o seu nome, e o nome de Deus voltou. É Yehoshua Mashiach. Então quem é o povo de Deus? Hoje é a igreja. Na 70 semana será Israel. Vou voltar nisso agora mesmo. Quando eu falar da noiva, da palavra, a esposa da palavra, a virgem prudente. Calma que eu vou voltar nisso. Essa virgem prudente que, de acordo com Efésios 5, 26, 27, deve reaparecer nesta hora para purificá-la com um banho da água e santificá-la pela palavra. Ela deve reaparecer, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Essa aí, ecumênica, do catolicismo, protestantismo, pentecostais, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal, não é a igreja de Efésios 5, 27, não. A de Efésios 5, 27 é gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu sempre acreditei em Efésios 5, 27. Chegou a hora da igreja reaparecer. Que o grão de trigo, a semente original, a esposa da palavra, a noiva da palavra reapareça, nem que seja 3 pessoas na terra, mas que reapareça. Portanto, as pessoas estão procurando profeta. Eu indico a palavra. Mas você não é profeta? Eu não sou profeta, eu sou pregador. Do que adianta dizer, eu tenho um profeta e ele te leva para distante do evangelho de Paulo, do antigo evangelho, que é o único verdadeiro, Gálatas 1:8. Se nós mesmos ou um anjo descer do céu e pregar evangelho diferente, é anátema, é maldito. Não receba isso. Temos que voltar ao antigo evangelho. Ele funciona. Eu terminei de ler o livro, a carta aos Hebreus. Ele funciona. Lá diz que quem pode salvar é Yehoshua. Ninguém mais pode salvar um homem ou uma mulher, a não ser o Filho de Deus e Yehoshua. Você deve se aproximar dele. Ele está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Hebreus 9:28. Os que esperam a salvação devem vir a Yehoshua, o Filho de Deus, o Mashiach. Eu comparo as igrejas hoje como uma feira. Você já foi numa feira? 10, 20, 30, 50 bancas, dependendo do tamanho da feira, vendendo o mesmo tomate, o mesmo jiló, o mesmo pepino. Vende tudo numa feira. Igrejas são feiras, mas eu quero dizer nesta hora que essas feiras, chamadas igrejas, tem milhares de igrejas na terra. Você não vai encontrar a palavra original em igrejas, em feiras, está fora. Apocalipse 3, do 16 ao 22, eis que estou à porta e bato. Olha, quem bate na porta está do lado de fora, no portão. Se alguém ouvir a minha voz, a voz dele é a escritura, ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. João 1:1, a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Você deve voltar à escritura. É a escritura que é a voz de Deus. E você não vai achar a palavra original nessas feiras. Você acha profetas. Cacô Felipe, profeta William Souto, profeta Jonas Swangeli. Você vai achar um monte de profeta aí. Nenhum deles tem a palavra, porque se Yehoshua está fora da feira, fora das igrejas, como é que você vai encontrar a sã doutrina aí? Você acha de tudo na feira. Mas vida eterna, nessas feiras chamadas igreja, você não vai encontrar. Também estava lembrando que em agosto de... Nunca me esqueço disso. Agosto de 2011 eu preguei aqui em Goiânia, o pastor Joaquim Gonçalves era vivo, do Tabernáculo da Fé, ele me autorizou a pregar para pastores, eu preguei o pastor e o dinheiro, eu nunca me esqueço disso. Ele proibiu a minha pregação. Quer dizer, então eu já era um problema, né? Para o Joaquim proibir aquela pregação, o pastor e o dinheiro, não liberou a fita, eu já era um problema, né?
Já era um problema. Outra coisa, eu vou terminar a pregação, quero encerrar a pregação aqui nesta hora. Paulo disse em Coríntios 4,16, seja meus imitadores. Então, a túnica está de volta. Se é para imitar Paulo usava vestido, túnica. Não tenha medo de imitar a Paulo. O Yoshua disse, se te pedir a capa, dê a túnica, mas as pessoas respondem, não, essas roupas, isso aí é para o primeiro século, para o tempo de Jesus, para o tempo de Paulo, para hoje não. Yoshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E Paulo diz, sede meus imitadores. Então, se é para ser imitador, porque o discípulo não é maior do que seu mestre, é para imitar no caminhar, no vestir, no falar, no comportamento, nas atitudes, nas ações, no agir e principalmente no vestuário. Por isso que a túnica volta. Ele já diz aqui que o primeiro Adão, Deus colocou túnica, o primeiro homem Adão, e o segundo homem, 1 Coríntios capítulo 15, que veio do céu, e Yoshua, ele está de túnica aí em Apocalipse 1:13, uma túnica longa. Oh, mas vão dizer que eu estou com roupa de mulher, que eu pareço padre. Gente, temos que suportar as críticas para chegar à glória, aos céus, sem santificação. Um ponto, né? Do Evangelho de Paulo, Hebreus 12:14. Ninguém verá o Senhor. Esse é o tempo de voltarmos ao antigo Evangelho, a palavra original, e sermos criticados. Faz parte. Como dizia o pastor Otávio da Assembleia de Deus, eu estive com ele lá em 94, 95, ele dizia assim, paga a pena ser crente. Você vai ter que pagar esse preço. Mesmo